Bora lá, pessoal. Estamos em Apocalipse 11. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu leio e releio Apocalipse e boio. E, sabe assim, eu boio. Eu acabei de ler aqui Apocalipse 10, vou ler Apocalipse 11 agora e boio. Mas vamos ler. Vamos ler. Se Deus quiser, um dia Ele me mostra o que significa todos esses símbolos aqui. As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1270 dias. 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. O monstro. Vamos ver mais para frente se esse monstro é a besta, né? Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Durante 3 dias e meio, tem umas partes que dá uma embaralhada assim que eu preciso ler de novo. Desculpa meu déficit de atenção. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos, que antes foi morto, né? Esses dois corpos, e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os dois profetas ouviram uma voz forte, que vinha do céu, e lhes dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu, numa nuvem.
Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. A 7ª trombeta, estamos coceira no ouvido. Estamos no segundo subtítulo de Apocalipse 11. A primeira foi sobre o que eu li agora, as duas testemunhas, e agora vamos para a 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e ouvi no céu vozes fortes, que diziam, o poder... Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e ouvi no céu vozes fortes que diziam, tracinho, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Aleluia, aleluia, que seja assim. E Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes, em muitas outras Bíblias está 24 anciões, tá? Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas. E todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus. Estava aqui em estrofe, né? Terminei de ler aqui o que os 24 anciões falaram, né? Ajoelhados e adoraram a Deus, né? E agora vou ler o último versículo de Apocalipse 11. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro. Aí, ó, muitos procuram a Arca da Aliança, e daí eu pergunto, será que a Arca da Aliança foi transladada? Assim como alguns profetas, assim como Elias, Felipe foi transladado durante uma evangelização. É muito doido. Apocalipse meu Deus do céu, é forte. Vamos lá, vou reler aqui. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a Arca da Aliança foi vista lá dentro. Abriu o templo de Deus, que está no céu, ou seja, tem um templo lá e um templo aqui. E a Arca da Aliança, Hitler, né? Hitler e outros reis procuraram, mas não acharam a Arca. Onde é que está a Arca? Física, se é que ela ainda está aqui nesse plano terreno, né? E a Arca da Aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. E terminamos Apocalipse 11. É isso aí. Que Deus abençoe. Eu leio Apocalipse
E Apocalipse faz as cartas de Paulo, as várias e várias 12 ou 13 cartas de Paulo, parecer simples. Meu Deus, meu Deus. As cartas mais profundas, de Paulo parece simples em comparação à hora que Apocalipse aprofunda nos símbolos e no profético e nos sinais, símbolos e vasos, ouro, cristal, dragão, terremoto. É curioso. Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus Cristo. Priorize o seu tempo de intimidade com o Espírito Santo. Priorize seu tempo com Deus, é o que eu te peço. Deus abençoe.